Bom, gente, eu quero introduzir aqui o nosso bate-papo hoje, a nossa conversa com a pregação de hoje, falando da história de Abraão. Quem lembra aqui de Abraão, o pai da fé? Abraão, a Bíblia diz que ele é o pai da fé. Ele é conhecido e respeitado nas maiores religiões do mundo como homem de fé. As maiores religiões do mundo, elas reconhecem Abraão, sabem quem foi Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. A promessa que Deus fez para Abraão é de que ele iria ser pai de uma multidão. Dali viria o povo que Deus havia chamado e escolhido, seria de Abraão, essa grande descendência. Só que Deus faz essa promessa para Abraão, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e vai passando, e nada acontece. Você já viu isso aqui alguma vez? Diga, ai, ai, ai. O tempo vai passando, aí a Sara, a esposa do Abraão, ela tem uma ideia. Ela fala para o Abraão assim: bom, Abraão, já que está demorando essa promessa de Deus para se cumprir, quem sabe ele está precisando de uma ajudinha nossa, né? Vamos dar um jeito. E se eu não estou conseguindo gerar esse filho que vai ser o cumprimento da promessa de Deus, eu vou chamar aqui a minha serva, você deita com ela, e aí ela tem um filho e a gente ajuda Deus. Então Abraão fala: tá bom, vamos dar uma ajudinha, quem sabe Deus está meio atrapalhado, né? Vamos dar uma ajudinha? O Abraão deita com a Agar, e aí nasce um filho chamado Ismael. Você sabe, irmão, que o Ismael foi o filho de Abraão que foi gerado na força do braço. Ismael foi o filho de Abraão que foi realizado com a sua própria força. Quando Abraão, depois de ter gerado Ismael, ele está com aproximadamente 100 anos. Deus visita a Sara e fala: agora vai nascer aquela promessa que eu fiz para você. Aí a Sara ri, a Bíblia diz que agora tá demais. Pois é agora que vai nascer. Então, Abraão e Sara, eles namoram, aleluia, e nasce um filho agora. E esse filho que nasceu, o nome dele era Isaque. O Ismael, ele foi gerado na força do braço. O Isaque foi gerado através do cumprimento de uma promessa divina. O problema é que o Ismael, que foi gerado na força do braço, depois gera uma série de problemas para o Abraão, que esses problemas, eles se desencadeiam até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Esse problema de judeu com muçulmano e tal, vem lá de trás. Porque quando nós tentamos fazer as coisas com a força do nosso braço, dá problema. Você está me entendendo? Dá zebra. Quando nós esperamos a promessa de Deus se cumprir, aí o negócio dá certo. Por isso eu quero compartilhar com vocês uma mensagem hoje que o tema é: eu no controle ou Deus no controle? Qual é a minha escolha? Porque se você estiver no controle, escute, vai dar zebra. Se Deus estiver no controle, por mais que demore,
vai dar certo. Qual é a sua escolha? Deus no controle ou você no controle? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Quem quer ouvir, diga amém. Então abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 24. Vamos ler a palavra de Deus, Marcos 5, 24. Diz assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos. Quanto tempo, irmãos? 12 anos. Ela vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, gastando tudo o que tinha. Mas, ao invés de melhorar, o que acontecia com ela? Piorava. Quando ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou no seu manto, porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que ela já estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, e virou-se para a multidão e perguntou: quem foi que tocou no meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem foi que tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, e então a mulher, sabendo do que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eram 12 anos de sofrimento. E 12 anos de sofrimento, porque ela estava tentando resolver na força do seu braço. Eram 12 anos de sofrimento, porque ela estava no controle, ao invés de Deus estar no controle. Irmãos, por favor, pense comigo. Quem é que está no controle? É você que está no controle da sua vida, ou é Deus quem está no controle? Quem está no controle? Talvez a sua resposta seja: é Deus que está no controle. Sim, pastor, é Deus. Será que as suas atitudes, elas estão batendo com as suas palavras? Aquilo que você faz no seu dia a dia, aquilo que você faz na sua vida, demonstra de que realmente é Deus que está no controle? Vamos avaliar na história dessa mulher. É um momento de raio-x, aqui, dentro de nós, avaliando o que de fato está acontecendo. É eu que estou no controle ou é Deus? Quem quer fazer esse raio-x comigo, diga amém. Vamos fazer uma oração junto, mais uma? Vamos? Põe a mão assim no seu coração, e eu vou orar nessa hora. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, Pai. Traz a resposta e a direção para a nossa vida. Traz a resposta e a direção para os teus filhos, a respeito do que está acontecendo e do que o Senhor quer que aconteça conosco. Nós oramos juntos, no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Vamos avaliar aqui, na história dessa mulher, como é a vida de alguém que está querendo estar no controle. Como age alguém
que está querendo comandar. A minha vida está no meu controle. Olha, uma coisa que já me chama a atenção é de que quando nós queremos estar no controle, nós ficamos anos e anos sofrendo, tentando resolver uma coisa, tentando solucionar, mas é sofrimento. Essa mulher, ela estava há 12 anos sofrendo, e ela tentava, gente. Só que ela estava tentando da maneira errada. Ela queria solucionar da sua forma. Veja que o texto, ele diz que essa mulher, ela já havia gasto tudo quanto ela tinha. Ela tinha colocado dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro para solucionar o seu problema, mas não conseguia. Ela pensava que com o dinheiro ela ia ter controle. Era mais ou menos assim, ó, onde tem um médico que resolve esse problema? Ó, tem lá em tal lugar, mas é caro, não tem problema, eu pago. Foi nesse médico. Olha, não resolveu, o outro dizia, mas eu conheço um que é especialista, todo mundo que vai nele resolve. E ela foi, é caro, eu pago. E ela paga. Ó, não deu jeito, mas tem uma pessoa que cuida aqui, faz umas coisas com você e tal. Talvez um curandeiro tem que pagar, eu pago. E ela, pá, 12 anos. 12 anos. E o que aconteceu? O dinheiro acabou e ela não resolveu o problema. Por quê, gente? Porque ela queria estar no controle. Então pense se você não está tentando resolver alguns problemas da sua vida na força do seu braço. Você às vezes quer usar dinheiro, quer usar influência, e não é nada disso. Talvez uma atitude muito simples. Era muito simples, tocar na orla das vestes de Jesus era simples, não era nada tão complicado assim, mas ela estava complicando tudo. E por que ela estava complicando tudo? Porque ela estava tentando resolver na força do seu braço, ela no controle. O problema de quando nós estamos no controle é que a decadência, ela é inevitável. Diz o texto que à medida que ela ia tentando, ao invés de ir melhorando, ela ia indo de mal a pior. É tipo uma colcha, uma coberta que você tenta, vou melhorar aqui essa área. Você está no controle. Aí você puxa para melhorar essa área, mas você descobre uma outra área que também é importante para você. Aí ao invés de você melhorar, você engana que melhorou. Porque você ajustou uma areazinha aqui e uma outra área que é importante para você, pá, está dando ruim agora. Aí acontece o que esse texto diz, ó, ao invés de melhorar, vai indo de mal a pior. E piora outra área. E atinge outra área. Você enganou que conseguiu dar uma melhoradinha. Nada. Está indo de mal a pior. E qual é esse problema de indo de mal a pior, gente? Esse problema de indo de mal a pior é eu querer ter o controle, resolver da minha forma, resolver do meu jeito. E não é assim. Eu sou muito grato ao Senhor Jesus pelo ensinamento da sua palavra. Porque como Jesus, ele mudou a história da vida dessa mulher que estava há 12 anos tentando,
12 anos no controle. Jesus, Ele está aqui essa noite e Ele quer nos dar uma direção para que possamos sair definitivamente do controle e deixar Ele tomar o controle, e deixar Ele conduzir, e deixar Ele fazer a obra que precisa ser feita em nossa vida. Esse Jesus que agiu na vida daquela mulher naquele dia, Ele está aqui presente nessa noite. Ele quer agir na minha vida e na sua vida, e Ele começa dizendo: sai do controle e deixa eu tomar o controle. E talvez a sua pergunta seja: tá, como que é eu sair do controle e deixar Deus tomar o controle? Como é isso? Vamos avaliar na experiência dessa mulher. Como que é sair do controle e deixar Deus entrar no controle? O texto diz que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus, era mais ou menos assim: a minha última tentativa. Estão dizendo que esse Jesus é o Filho de Deus, estão dizendo de que Ele faz milagre mesmo. Então um monte de gente com vida transformada, com casamento transformado, gente que era enferma foi curada. Então ela ouviu a respeito disso, falou: vou lá e quero saber dessa história. Eu vou lá e eu quero experimentar, porque se esse Jesus é isso mesmo, eu vou tocar nele e entregar o controle para ele. Tudo começou quando ela deu ouvidos. Tudo começou quando ela ouviu falar de Jesus. Irmão, entregar o controle nas mãos do Senhor começa como num momento como esse. Entregar o controle da nossa vida nas mãos de Jesus começa com um testemunho de alguém que diz: olha, eu deixei Deus agir, olha agora como é que a minha vida está se ajustando. Eu entreguei meu coração para Jesus e as coisas estão indo para o lugar. E aí eu preciso dar acesso. Você num culto como esse, você está escutando falar de um Jesus que Ele pode mudar completamente a sua história, e você precisa dar acesso. Tudo começa com isso. Eu dou espaço, eu dou acesso. Aí depois, quando nós observamos o texto, ela dá acesso e ela não se intimida com a multidão que estava à sua volta. Tinha uma multidão, gente, e ela poderia se intimidar e falar: tá, eu ouvi falar dele, agora como que eu enfrento essa multidão? Como que eu vou atravessar essa multidão para chegar até ele e entregar na mão dele? Ela venceu isso. Dá uma geladinha aqui nesse ar aqui, por favor, ainda está quente. E aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se eu quero entregar o controle da minha vida nas mãos de Jesus, eu não posso me intimidar com a multidão. Eu não posso ser paralisado pela multidão. E sabe qual é a multidão que tenta nos impedir de sair do controle? É a multidão de pessoas que fica falando um monte de coisa no seu ouvido. É a multidão de pessoas que fica tentando te influenciar para você não entregar o controle nas mãos de Deus. Eles estão ali, pouco lixando que você está indo de mal a pior. Mas você acaba paralisando, não fazendo o que Deus está mandando você fazer, porque a multidão tem acesso ao seu coração. A multidão consegue te influenciar mais do que Deus consegue te influenciar. Irmãos, a multidão pode ser um problema que nos impede de estar experimentando o que Deus quer fazer em nós. E precisamos aprender a vencer a multidão. Você sabe que muitos que hoje saíram, tiraram do controle
das mãos de Deus a sua vida, saíram da presença de Deus, hoje não estão no centro da vontade de Deus. Essas pessoas, elas foram influenciadas pela multidão, estão tentando aí, dar murro em ponto de faca, resolver a vida da sua maneira, da sua forma, porque a multidão os influenciou, a multidão teve acesso ao coração deles, e eles foram esfriando e desanimando e abandonando o que Deus tinha para eles no meio do caminho. Não souberam lidar com a multidão, eram muitas falas, eram muitas histórias, e isso entrou. Gente, dá uma melhorada nesse ar para mim aqui, pelo amor de Deus. Já estão dando já? Então, gente, a multidão, ela é um perigo, porque ela pode nos influenciar a permanecer no controle, ela pode nos influenciar a distanciar-se de Deus e ficar nossa vida no controle. Quando Moisés vai para o monte orar, preste atenção nisso aqui, Moisés sobe e fica 40 dias no monte orando. Arão fica tomando conta do povo. E o povo começa a pressionar Arão e falar: Moisés, está demorando, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa de uma experiência espiritual. Esse negócio de ficar confiando de que Moisés vem com uma resposta de Deus, isso daí não vai dar muito certo não. A gente precisa de alguma coisa para a gente adorar. Por favor, Arão, resolve o problema. E aí o Arão foi pressionado pela voz da multidão, ele tirou Deus do controle, e sabe o que ele foi querer colocar no controle? Um bezerro de ouro. Olha como é perigoso a multidão, tem influência nos meus ouvidos. A multidão pode me fazer querer produzir um bezerro de ouro, porque o bezerro de ouro, ele vai ficar perto de mim, e eu vou achar que eu estou no controle. Essa mulher falou: eu vou vencer a multidão. Essa mulher, ela enfrentou as barreiras no meio do caminho, porque além da fala da multidão, a multidão eram como se fossem barreiras, para impedir ela de chegar até Jesus e tocar em Jesus, para colocar o controle sobre as mãos dele, para colocar o controle nele. Então, ela consegue, com toda a dificuldade que ela estava, se esforçar e falar: vou vencer essas barreiras. Ela consegue se esforçar ao máximo, mesmo fraca, debilitada, com a hemorragia ali, e ela se esforça para poder chegar até Jesus e tocar nele. Irmão, para eu sair do controle, eu preciso de ter o meu esforço. Para eu sair do controle, eu preciso vencer algumas barreiras, que no meio do caminho vão querer impedir eu de entregar tudo para Deus. Quando nós, no domingo passado, falamos da história de Lázaro, o Lázaro, ele estava morto, e Jesus, para tirar Lázaro do sepulcro, Jesus disse para as pessoas: removam as pedras. As pessoas tinham que remover a pedra, e Jesus iria fazer um milagre para o morto ressuscitar. Remover a pedra é conosco. Fazer o milagre do morto ressuscitar é com Jesus. Remover a pedra é a barreira natural. Fazer o morto ressuscitar é o manifestar sobrenatural. Então o papel nosso, gente, é nós removermos a pedra, nós superarmos a barreira. Olha, para você vir buscar a Deus na igreja,
Você tem que vencer barreiras. Você tem que superar desafios. Muitas e muitas situações aparecem na sua frente para você não vir buscar Deus, para você não ir para uma célula, para você não orar todos os dias. Se nós quisermos desculpas para não fazer as coisas que Deus está nos pedindo para fazer, nós temos um montão de desculpa para dar, um monte, gente. Um monte, algumas desculpas elas são até bonitas. As pessoas até falam, puxa, eu te entendo, hein? É porque é uma desculpa tão maravilhosa. Só que eu não posso ter desculpas para me aproximar de Deus e entregar tudo que eu tenho passado nas mãos dEle. Eu não posso ter desculpa para vir para uma reunião como essa, para entregar o meu louvor para Deus, os meus problemas para Deus em oração e a minha vida para Ele poder tomar conta. Eu não posso inventar desculpa, eu tenho que superar as barreiras, eu tenho que vencer as barreiras. Essa mulher se esforçou, e nós precisamos nos esforçar também. Quando você olha pessoas que têm um chamado de Deus para a sua vida, elas têm uma grande obra do Senhor para se realizar na sua vida. Essas pessoas ficam dando desculpa, eu não posso porque eu estou sem tempo, eu não posso porque a minha vida é uma correria danada, eu não posso porque eu tenho tantos compromissos e eu não vou assumir mais um compromisso. São desculpas para você não vencer as barreiras. São desculpas para você não superar barreiras que um monte de gente que está decidindo de que Deus vai estar no controle, está conseguindo vencer. Todo mundo enfrenta barreiras. Todo mundo. Eu contei hoje pela manhã a experiência do pastor Carlos Araripe há 15 anos atrás. Eu chamei ele no gabinete, eu falei assim, irmão, Deus está colocando no meu coração de que Ele tem uma obra na sua vida. Eu queria convidar você para servir na igreja, aqui ser um obreiro na igreja, ajudar a gente aqui nos diversos trabalhos que tem aqui na igreja. E ele coçou a cabeça assim, falou assim, pastor, a minha vida é tão corrida, eu tenho tanta coisa no trabalho, é tanta responsabilidade, eu acho que eu não dou conta não. Eu falei assim, olha, eu só estou falando o que Deus colocou no meu coração a respeito de você. Se você quiser estar contribuindo, servindo aqui, vai ser bem-vindo. Se você achar que não dá, também fica de boa. E ele foi orar, voltou depois, com alguns dias, e ele falou assim, não, pastor, eu vou me esforçar, eu quero sim, eu vou estar trabalhando e servindo na obra de Deus sim. Eu falei, então tá bom, começa. Aí ele começou, hoje está lá, é pastor lá na igreja da 83, junto com a pastora Patrícia. Mas o que aconteceu? Ele precisou de vencer os obstáculos. Entregar o controle da minha vida nas mãos de Deus, eu vencer os obstáculos que estão entre eu e o chamado que Ele tem na minha vida. É superar, está difícil, mas eu vou conseguir superar. Olha, é tão complicado, mas eu decidi, eu vou vencer esse negócio que é complicado, então eu passo o controle para Ele. Eu aprendo com essa mulher que ela ouviu a direção do Espírito Santo e ela seguiu. Olha que coisa linda que dá aqui no versículo de número 28 desse texto. Bota aí, Marcos 5, 28. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Porque ela pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei. Quando diz esse texto aqui de que ela pensava, é porque ela estava ouvindo a voz do Espírito Santo aqui dentro dela. E a voz do Espírito Santo estava dizendo para ela aqui, ó, se você tocar nele, você vai ser curado. Quando você escuta alguém falar, ouvir a voz de Deus, como é que é esse ouvir a voz de Deus, pastor? É você ouvir Ele aqui dentro, é uma fala interior.
É algo que acontece aqui dentro, igual o que aconteceu com essa mulher. Ela disse, ela pensava aqui, e ela conversava com ela mesma. Na verdade, era o Espírito Santo dando uma direção. Se você tocar nele, você vai ser curado. Entregar o controle nas mãos de Deus é ouvir o que Ele está falando e fazer o que Ele está falando. O que Deus está falando com você agora, você sentado aí nessa cadeira? Ouvir a voz do Espírito Santo é você ouvir essa voz, que por diversas vezes, quando você está aqui ouvindo uma mensagem, começa a vir aqui uma coisa, um pensamento, você tem que fazer isso, você tem que agora, quando chegar em casa, agir assim, essa semana você vai fazer dessa maneira. É a voz do Espírito Santo. Entregar o controle nas mãos de Deus é ouvir essa voz e obedecer o que essa voz está mandando você obedecer. Eu conto em um dos meus livros, O Poder dos Líderes que Cresce, eu conto ali a experiência do meu momento com Deus pela manhã como é. Eu começo o meu período de oração, e no meu momento de oração, parece que sabe, acende uma luzinha e eu escuto uma voz aqui, uma voz no meu interior dizendo: para essa questão que você precisa resolver na sua família, faz isso assim, assim, assim. E eu anoto, pego um papel e uma caneta, essa é a minha estratégia, eu escrevo. E eu começo a orar. Então eu escuto aquela voz aqui dentro e falo: olha, lá na igreja, você precisa resolver algumas questões, você vai fazer dessa forma e dessa forma. E eu pego o papelzinho, caneta e eu escrevo. Porque eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Você também escuta essa voz. A pergunta que eu tenho para você é: você anota o que o Espírito Santo está falando com você para depois você colocar em prática? Muitas dessas vezes, muita coisa que o Espírito Santo fala para mim, eu anoto, são coisas que eu nem quero fazer, mas é Ele que está falando, então eu anoto e eu falo: eu vou obedecer, porque isso é colocar Deus no controle, isso é ter Deus no controle da nossa vida, irmão. Essa mulher, ela assumiu correr risco. Colocar Deus no controle é eu assumir correr risco das pessoas, elas me julgarem de alguma forma, quererem tacar pedra em mim. Você é doido de fazer uma coisa dessa? Nossa, como é que você vai fazer isso? Imagina só, toda mulher que ela fosse pega com uma hemorragia andando no meio do povo, essa mulher corria o risco de morrer sendo apedrejada. Porque se a mulher tivesse problema de hemorragia, ela tinha que ficar isolada até esse problema ser resolvido. Ela não podia andar no meio do povo com esse problema. Essa mulher correu risco, ela disse: olha, se alguém vê aqui que eu estou com esse problema, eu posso morrer, mas eu estou disposta a correr o risco. Para quê? Para entregar o controle da minha vida nas mãos de Jesus. Entregar o controle nas mãos de Deus envolve correr risco. Você fazer algumas coisas que envolvem a sua obediência a Deus, você obedecer a Deus, tem risco nesse negócio. E quando eu estou disposto a assumir o risco, é a prova de que eu saí do controle e deixei Deus no controle. Ai. Essa mulher, ela fez algo muito lindo. Ela
enfrentou a multidão, correu todo o risco, e diz o texto que ela tocou no manto de Jesus. Você sabe que o manto de Jesus estava no seu corpo. Esse tocar no manto de Jesus, ele significa e representa para nós, tocar está conectado ao corpo de Cristo aqui nessa terra. O corpo de Cristo aqui nessa terra é a igreja. E muitas pessoas, elas estão no controle da sua vida e não deixam Deus no controle. A prova disso é de que elas não estão conectadas à igreja, não estão conectadas ao corpo de Cristo. Meu irmão, se nós queremos ter Deus no controle da nossa vida, precisamos estar conectados ao corpo de Cristo. Tocar no manto de Jesus é eu dizer, faço parte da igreja, eu sou batizado, eu estou em comunhão, eu vivo na família, eu ceio todo mês, tenho uma família espiritual, é eu estar conectado ao corpo. Toquei no manto, estou conectado. Se eu não toco, eu estou desconectado, e quem está no controle sou eu. Então eu tenho uma direção para você. Quer de verdade colocar Deus no controle? Obedeça aquilo que Deus já está falando para você há muito tempo. Você está um tempão na igreja, e você ainda não foi batizado. O que está faltando para você? Mostrar que você está conectado ao corpo. Você está um tempão na igreja, mas você ainda não falou de que Jesus é que tem o controle da sua vida. Isso é a prova que você quer permanecer no controle. É você que quer conduzir tudo. E aí responde essa pergunta agora para você mesmo. Tá legal você no controle? Está indo tudo bem com você no controle? Ou cada ano que passa a coisa vai indo de mal a pior? Colocar Deus no controle vai mudar a história da sua vida, como mudou a história da vida dessa mulher. Colocar Deus no controle vai dar um basta em alguns problemas que estão se prolongando há anos. No caso dessa mulher, eram 12 anos. 12 anos sofrendo, irmão. 12 anos sofrendo, minha irmã. Mas quando ela toca em Jesus, o problema resolve. Porque ela entregou o controle nas mãos de Deus. Eu quero orar com você. Você que quer declarar, eu vou entregar o controle nas mãos de Deus. Por favor, fique de pé. Olá, querido! Que bom que você veio, que bom que você assistiu essa mensagem. Espero que ela tenha sido impactante para você. E eu preciso dizer que antes de ser impactante para você, ela foi para mim. Deus me abençoou tanto com essa pregação. E eu tô lá escrevendo, fazendo o meu esboço dessa mensagem, e eu tô dando glória a Deus. Eu tô pensando quanto que as pessoas serão abençoadas. Eu tô vibrando aqui, adorando a Jesus. Você pode fazer isso também, sabe como? Dando aqui o seu like, comentando alguma coisa nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque nós queremos toda semana crescer com Deus ao seu lado. Vamos embora junto comigo nessa? Então, se inscreve aqui no canal, dá o like, faz seu comentário. Bênção completa. Eu espero você no nosso próximo vídeo.